Olá, seja bem-vindo ao dia 317 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando para ler juntos a Bíblia todo em um ano. Peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu ativar o sininho de notificações e compartilhar com seus amigos para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder transformador da palavra. Hoje nós iremos ler 1 Crônicas no capítulo 1 e no capítulo 2, iremos a Hebreus no capítulo 8, iremos ao profeta Amós no capítulo 2 e iremos a Salmo 146 e 147. Aqui em 1 Crônicas 1, nós vamos ler a descendência de Adão, as descendências do filho de Noé, nós vamos ler também a descendência de Sem, nós vamos ler as descendências de Abraão, nós vamos ler a descendência de Esaú, nós vamos ler a descendência de Seir, nós vamos ler os chefes e os reis que foram de Edom, e no capítulo 2 nós iremos ler os filhos de Israel, os descendentes de Judá, nós também iremos ler todos eles, finalizando essa descendência e os descendentes de Judá. Vamos a essa leitura? Aqui em 1 Crônicas, no capítulo 1, diz assim. 1 Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes, e estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tirás. E esses foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate, Togarma. E esses foram os filhos de Javã, Elisa, Tarsis, Quitim, Rodanim. E esses foram os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Fute e Canaã. E esses foram os filhos de Cuxi, Sebá, Havilá, Sabata, Ramamá e Sabitecá. E esses foram os filhos de Ramamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Misraim gerou Luditas e Anamitas, Leabitas, Naftutitas, Patrucitas, Caluzitas, das quais originaram os filisteus e os cafitoritas. Canaã gerou Sidom e seu filho mais velho, Rete, e como também os jebuseus, os amorreus, e os girgazeus, os heveus, os arqueus, também os sineus, os ravadeus, os zemareus, os ramateus. E estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã. E esses foram os filhos de Arã: Uz, Ul, Jeter, Meseque. Arfaxade gerou Salá, e esse gerou Eber. Eber nasceram dois filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. E seu irmão chamou Jactã. Jactã gerou Almodá, Salef, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Havilá, Jobabe. E todos esses foram os filhos de Joctã. Sem, Harfaf, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abraão, que é Abraão. E esses foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. E esses foram os descendentes: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adibeel, Beção, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. E esses foram os filhos de Ismael. Esses foram os filhos de Abraão, com a concubina Quetura, Zinra, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. E esses foram os filhos de Joquitã, Sabá e Dedã. E esses foram os filhos de Midian: Efá, Efer, Enoque, Abida, Elda. E todos foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. E esses foram os descendentes do filho de Isaque, Esaú e Isaque. E Israel. E esses foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. E esses foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefó, Gaetã e Kenaz. E Amaleque e Timná, sua concubina. E esses foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. E esses foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dissom, Ezer e Dissã.
E esses foram os filhos de Lotã, Ori, Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timiná. E esses foram os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefó, Onã. E esses foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. E esses foram os filhos de Aná, Dissom. E esses foram os filhos de Dissom, Rendã, Esbã, Itrã, Querã. E esses foram os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. E esses foram os filhos de Dissã, Uz e Arã. E esses foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, sua cidade chamava Dinabá. Belá morreu e Jobabe, filho de Zerá de Borza, foi seu sucessor. Jobabe morreu e Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Uzã morreu e Hadad, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor na cidade chamada Avité. Hadad morreu e Sanlá, de Masreca, foi o seu sucessor. Sanlá morreu e Saul, de Rebeote, próximo ao Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu e Baal-Hanã, filho de Aquibor, foi o seu sucessor. Baal-Hanã morreu e Hadad foi o seu sucessor. A cidade chamava-se Paú. O nome da sua mulher era Mete Tabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Após a morte de Hadad, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Timiná, Alvá, Geteté, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Bibezar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes do Edom. Agora nós vamos para a 1 Crônicas, do capítulo 2. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Aser. E esses foram os filhos de Judá: Onã, Selá. Ele teve esses três filhos com a mulher cananeia, a filha de Suá. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Tamar, nora de Judá, deu-lhe os filhos Pérez e Zerá. A Judá nasceram a todos 5 filhos. E esses foram os filhos de Pérez: Esrom, Ramul. E esses foram os filhos de Zerá: Rinze, Etã, Remã, Calcol, Darda, e foram 5 ao todo. O filho de Carmi foi Acar, e esse causou a desgraça a Israel, a violar a proibição de apossar das coisas consagradas. Este filho de Etã foi Azarias. Os filhos que nasceram de Esrom foi Zeramael, Ram e Caleb. Ram gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e o líder da tribo de Judá. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Eliabe, e o seu filho mais velho. O segundo foi Abinadab, o terceiro foi Simeia, o quarto foi Natanael, o quinto Radai, o sexto foi Ozem, o sétimo foi Davi. As irmãs dele foram Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foi Abissai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, filho do ismaelita Jeter. Caleb, filho de Esrom, teve com sua mulher Azura uma filha chamada Geriote. E esses foram os filhos de Azuba, Gesser, Sobabe e Ardom. Que quando Azuba morreu, Caleb tomou por mulher Efrate, que teve Ur. Ur gerou Uri e Uri gerou Bezalel. Depois disso, Esrom, aos 60 anos, tomou por mulher a filha de Maquir, pai de Gileade, e lhe deu um filho chamado Segube. E Segube gerou Jair, que governou 23 cidades em Gileade. Gessur e Arã conquistaram Ravote e Jair, bem como os Kenates e os povoados ao redor. Ao todo, 60 cidades. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Depois de Esrom, morreu em Caleb e Efrata, Abiá, mulher de Esrom, deu-lhe Assur, fundador de Tecoa. E estes foram os filhos de Jarameel, o filho mais velho de Esrom: Raão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem, Aias. Jeramael teve outra mulher chamada Atara, que foi a mãe de Onã. Estes foram os filhos de Raão, o filho mais velho de Jeramoel: Maás, Jamim e Equer. E esses foram os filhos de Onã: Samai e Jada. E esses foram os filhos de Samai: Nadab e Abissur. O nome da mulher de Abissur era Abiail, e ela lhe deu 2 filhos, Abã e Molidbe. E esses foram os filhos de Nadab:
Selede, Apaim. Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim foi Ize, o pai de Sezã, pai de Alai. E esses foram os filhos de Jada, irmão de Samai, Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem filhos. E esses foram os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Foram esses os descendentes de Jeramael. Sezã não teve filhos, apenas filhas. Tinha um escravo egípcio chamado Jará, a quem deu uma das suas filhas por mulher. E ela lhe deu um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Jabade, Jabade gerou Eflael, Eflael gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Relés, Relés gerou Eleasa, Eleasa gerou Simais, Simais gerou Salum, Salum gerou Jecamias, Jecamias gerou Elisama. E esses foram os filhos de Caleb, irmão de Jeramael. Mesa, o mais velho, que foi pai de Zife, e o seu filho Maressa, pai de Hebron. E esses foram os filhos de Hebron: Cora, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou Raão, pai de Jorqueão. Requém gerou Samai. O filho de Samai foi Maom. Maom foi pai de Bet-Zur. A concubina de Caleb, Efá, teve 3 filhos: Arã, Mossá e Gazes. Arã gerou Gazes, e esses foram os filhos de Jadai. Regem, Jotão, Gessam, Pelete, Efá, Saaf. A concubina de Caleb, Maaca, teve 2 filhos, Sebar e Tiraná. E ela também teve Safê, pai de Madi-Maná, e Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. A filha de Caleb chamava Aquisá. E Caleb também teve outros descendentes. Os filhos de Ur, o filho mais velho de Efrata, Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Haref, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim. E o povo de Hareué, metade de Mananatitas, e os clãs do Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus, os Misraels, e descendentes de Zotatitas e Estaoleus, os descendentes de Salma, o povo de Belém e de Atarote, Bet e Joabe, os Netofatitas, metade dos Manaatitas, dos Zoreus e dos clãs dos escribas que viviam em Jabés, os Tiratitas, os Semiatitas, os Sucatitas, e esses foram os queneus, descendentes de Ramate, antepassados da família de Recabe. Vamos agora ao Novo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, nós iremos fazer a leitura de Hebreus, no capítulo 8. Hebreus, no capítulo 8, nós vamos ler o sumo sacerdote de uma nova aliança. Quem é esse sumo sacerdote dessa nova aliança? Vamos à leitura. Hebreus, no capítulo 8. O mais importante do que estamos tratando é o que temos um sumo sacerdote, como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não ao homem. Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifício, por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que se apresentam às ofertas prescritas pela lei. Ela serve num santuário que é cópia e sombra daquilo que está no céu, já que Moisés foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo. Tenha cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi lhe mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se aquele primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando eu os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhe perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados.
chamando nova essa aliança, ele se tornou antiquada a primeira, e que se torna antiquada e envelhecida, está a ponto de desaparecer. Vamos agora ao profeta Amós. Hoje, no profeta Amós, nós estaremos lendo o capítulo 2, que o Senhor ainda continua falando do julgamento que ele estava fazendo aos vizinhos de Israel. Mas agora ele estende esse julgamento também para o povo de Israel. Vamos a esse julgamento tanto para os vizinhos quanto para o povo de Israel? Diz assim, Amós capítulo 2. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinza os ossos do rei de Edom. Porém fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Quiriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e a toque de trombeta. Destruirei o seu governante, e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porém fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar com roupas tomadas como penhor. No templo dos seus deuses bebem vinho, recebido com multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como cedro e fortes como carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para dar a vocês a terra dos amorreus. Também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para ser nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizarem. Agora, então, eu os amassarei, como a carroça amassa a terra quando carregada está de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá as suas forças, e o guerreiro não salvará sua vida. O arqueiro não manterá sua posição, e o que corre não se livrará. E o cavaleiro não salvará sua própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naqueles dias, declara o Senhor. Vamos agora ao livro de hoje nós faremos a leitura de Salmo 146 e Salmo 147. São 2 cânticos de alegria, cânticos de adoração ao nosso Deus. Vamos a esses salmos de adoração? Diz assim, Salmo 146. Aleluia! Louve a minha alma ao Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confiem em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa do oprimido e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo, o Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Salmo 147. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus. Como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém e reúne os exilados de Israel. Ele cura os corações quebrantados e cuida das suas feridas. Ele determina os números de estrela e chama cada uma pelo seu nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graça. Ao som de harpa façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens e concede chuvas à terra. Faz crescer a relva nas colinas e ele dá alimento aos animais, aos filhotes dos corvos, quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam a sua esperança no seu amor leal. Exalte o Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião.
pois ele reforçou as trancas da sua porta e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que supre do menor trigo. Ele envia a sua ordem à terra e a sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete. Envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó e os seus decretos e ordenanças a Israel. E ele não faz isso nenhuma outra nação. Todas lhe desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Grato pela tua companhia. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã para mais um episódio da nossa leitura bíblica. Até lá.